Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Hoje será o 4º episódio da série A Criança e a Escola. Nesse 4º episódio, a gente vai falar da criança com deficiência, a inclusão, a escola. É um tema muito importante para todos nós, muito caro para todos nós e que nos concerne a todos. Para isso, a gente tem a alegria de ter aqui com a gente 2 pessoas muito bacanas e muito especiais. Mariana Rosa é uma mulher com deficiência, integrante do coletivo Helen Keller e mãe de uma criança com deficiência. Bianca Angelucci é professora da Faculdade de Educação da USP, psicóloga, doutora em Psicologia Social e militante na área de direitos das pessoas com deficiência. Vamos conversar com elas duas e eu tenho certeza que isso vai trazer muita reflexão bacana e interessante para todos nós. Tá? Eu queria que vocês duas começassem dizendo de que lugar vocês falam. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa conversa com você e a Bianca. De que lugar eu falo? Eu sou uma mulher com deficiência, eu adquiri baixa visão em meados do ano passado. Eu sou mãe de uma criança com deficiência, a minha filha tem 7 anos, tem paralisia cerebral. No caso dela, é uma condição que interferiu nas limitações motoras, né? Então ela não anda, ela não fala, ela tem um grande nível de dependência para a mediação das atividades cotidianas todas, alimentação, higiene, estudo, etc. Eu sou integrante do coletivo feminista Helen Keller, que reúne mulheres com deficiência de vários lugares do Brasil. Sou uma pesquisadora, né? Eu sou jornalista por formação e educadora por paixão, eu acho. Sou uma pesquisadora da educação inclusiva, alguém que vem se debruçando nesse tema há alguns anos, desde o nascimento da minha filha, e tentando entender que escola precisa emergir para dar conta da diversidade, das diferenças que nos compõem a todos. Acho que é isso. Bianca. Olá, então também agradecer a possibilidade de conversa e companhia muito, muito boa de Cláudia e Mariana. Eu sou uma mulher branca, eu sou cis, eu sou uma pessoa sem deficiência, sou psicóloga, então toda a minha vida de pesquisadora foi estudando políticas públicas de educação, sempre na interface da garantia de direitos das pessoas com deficiência. Milito nesse campo e faço parte principalmente de 2 coletivos, né, o coletivo do Despatologiza e o coletivo Benes, né, de que Cláudia também faz parte. Então, mais uma vez agradeço. Sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na área de educação especial. Na pós-graduação também trabalho com orientação e pesquisa especificamente em relação à educação especial, pensando nos processos de medicalização das pessoas com deficiência. Olha, eu acompanho o trabalho de vocês duas e estou muito feliz de vocês duas estarem aqui conversando com a gente. Eu acho que vai ser muito proveitoso para quem escutar, né? A gente vai tentar divulgar ao máximo, que com certeza vai ser muito bacana, né? A gente tem esse bloco, né, do podcast chamado Infância e Educação, e a nossa ideia foi trazer para esse bloco as pessoas que trabalham nas escolas,
os professores, os pais, as mães, os profissionais, que eles mesmos possam falar sobre o lugar que a escola, de um certo tempo para cá, na quarentena, tomou, né, nessa discussão sobre a tal da volta às aulas, não é? Enfim, sobre diversos argumentos e, às vezes, isso pode escamotear, isso pode esconder, né? Alguns argumentos podem esconder o que se passa realmente nesse debate, o que se deve se passar nesse debate sobre como se fosse uma dicotomia, volta às aulas, abertura das escolas e saúde, né? Assim, como se isso fossem posições opostas ou posições contrárias, né? E que a ideia de que as crianças estão sofrendo e por isso elas precisam voltar para a escola, ela precisa ter, digamos assim, uma discussão um pouquinho mais aprofundada. Né? No caso de vocês, o meu convite, ou o convite do Papo de Criança, é para que vocês possam falar da especificidade da criança com deficiência e essa problemática, né? E essa questão da escola no centro dessa pandemia atualmente. Então, eu queria perguntar para vocês o que vocês têm pensado sobre isso. Então, eu penso que o princípio para a gente pensar uma educação e uma escola para todas as crianças, né, que a gente está fazendo recorte nas crianças, é diversificar a prática pedagógica, né? Porque cada criança aprende de um jeito, num tempo, de um modo. Então, para que todos possam estar incluídos e todos possam aprender em igualdade de condições, é preciso que a gente tenha muitos jeitos de ensinar, né? Que não seja só aquele jeito tradicional lá do professor no quadro, escrevendo e os alunos escutando, né? Ou anotando. Que é o modelo tradicional, né, de educação que a gente conhece e que não dá conta nem da diversidade, nem das diferenças. Então, só que o que acontece? Quando a gente vem para um esquema de quarentena e de distanciamento social, a gente ficou só com um jeito de fazer isso, que é o virtual, né? E é claro que esse jeito não vai dar conta. Como nenhum jeito único dá conta, esse também não dá conta de todas as necessidades e demandas dos estudantes. E aí, novamente, a gente vê que as crianças com deficiência são muito prejudicadas, não só ela, acho que é importante dizer isso, né? Não só elas, a gente pode pensar também nas crianças pobres, né, que estão em situação de pobreza e que não têm acesso à internet, ou não têm uma internet de qualidade para assistir aula, ou não têm um equipamento de tecnologia em casa, ou estudantes que estão em casa e que têm essa condição, mas que não têm dificuldade de concentração, não se dão bem com esse jeito, com essa modalidade. E também as crianças com deficiência. Então, no caso da minha filha, por exemplo, significou uma interrupção do vínculo total, não é possível se manter o vínculo com uma criança de 7 anos, né, tão pequenininha, que precisa do laço, precisa do corpo, precisa da presença, né, não tem como substituir isso. Então, no nosso caso, houve mesmo um rompimento, e isso também tem consequências, né? As saudades e as administrações todas da interrupção desse laço, assim, de uma maneira tão abrupta, que ela fica administrando, e eu vou me dando conta ao longo desse caminho do tamanho do buraco e da falta, né? Esses dias eu estava fazendo ligações, porque agora a gente já tem que começar a pensar no próximo ano, e ela vai mudar de escola, porque a escola que ela está só vai até o jardim. Então, e aí, enquanto eu conversava, ela ficou muito entusiasmada na cadeira de rodas. Ela pulava, ela mexia, ela vocalizava, ela participou da conversa. Eu perguntava, você quer ir visitar a escola? Quero visitar, sabe? E daí a gente, enfim, teve uma conversa longa sobre isso, né? E é bom porque a gente pode compreender o valor que tem esse espaço, né? Esse lugar da escola, do convívio e do aprender juntos para as crianças todas, inclusive para ela. E o quanto a gente ainda não dá conta, né, de pensar alternativas, sobretudo num momento de emergência como esse. Acho que é um pouco isso. Eu queria enfatizar uma dimensão dessa discussão sobre educação, crianças, na pandemia, do quanto ficou explícito, né,
que educação se faz presencialmente e se faz no coletivo. Eu queria destacar isso, né? Educação a gente faz em conjunto e em presença. E isso não é qualquer coisa, né? Porque essa disputa estava bastante presente, né? A da possibilidade de práticas de educação a partir da casa, em casa, com escolhas pedagógicas e curriculares feitas tão somente pela família. E acho que essa pandemia explicita, para quem ainda tinha dúvidas sobre isso, de que a educação é um fenômeno que precisa de coletivo. As crianças precisam se encontrar. E estamos aqui, né, um papo de criança, vou enfatizar a dimensão das crianças. Elas precisam poder se encontrar e elas aprendem na interação. E as adultas precisam poder intervir nessas situações coletivas, né, mediando-as. E trago isso porque qualquer atividade que a gente faça, né, qualquer estratégia de ensino remoto, tem a ver com o reconhecimento do enorme prejuízo que essa pandemia traz para a gente, né? Não é possível imaginar um ensino remoto que dê conta do que uma escola faz. Então, a gente tem que partir do reconhecimento desse prejuízo em inúmeras instâncias que temos vivido, e reconhecendo esse prejuízo, pensar o que é o possível neste contexto precário. Precário porque escola não se faz sem presença, sem coletivo. Precário porque é uma pandemia, uma situação das mais tristes, né, que vivemos, com anúncio constante de mortes, de perdas, de adoecimentos, e que a gente não pode naturalizar. Mesmo depois de 7 meses, a gente não pode naturalizar. E também terrível, porque a gente vive experiências de governo em vários níveis dos entes federados, né? Então, governo federal, estaduais, municipais, que tem tomado decisões a respeito de como cuidar da situação da pandemia, como garantir educação na situação da pandemia, que são muito, muito diferentes daquilo que a gente esperaria de um governo sério, com conhecimento e compromisso com a população. Trago isso de início para lembrar que as nossas crianças com deficiência estão vivendo neste mundo, não é em outro, né? No mundo afetado por esses por esses tantos prejuízos, não é? E as crianças com deficiência, muitas delas vão ter prejuízos por conta das estratégias que estão sendo utilizadas, como a Mariana trouxe, que são muito marcadas pela visão e pela audição. E pela interação, que é quase que instrucional. Então, a professora diz uma coisa e vocês, quando der no tempo, façam algo, sem grande conversa, né? Sem jogo. E viver sem jogo para uma criança é muito, muito terrível, né? E aí, quando a gente fala de crianças com deficiência que podem ter, né, situações de não se organizar a partir da visualização, né? E aí os recursos da tela aqui são todos visuais, né? Desde aprender a mexer na tela aqui no computador, né? Recursos que às vezes são marcadamente visocêntricos, né? Mesmo quando tem audição envolvida. Porque muitas vezes a gente cuida de falar, pressupondo que a pessoa tenha também um acesso à imagem, ao que está acontecendo. E esse é um desafio enorme dos podcasts, né? A gente conseguir falar reconhecendo o tempo inteiro que não haverá acesso à imagem, não é? Então, pensar uma educação para, né, de fato, atingir todas as pessoas com deficiência e no meio de uma pandemia, fora, né, do contexto presencial e coletivo, considerar também que a gente tem que fazer um esforço de acionar outras formas de organização da percepção, da informação, que não fazem parte, né, de
do nosso cotidiano, porque ele é muito visocêntrico. Uhum. Decididamente, a quarentena, né, a partir de uma pandemia mundial, acirrou a situação de desigualdades que já eram colocadas, que já estavam postas, mas nesses moldes, como vocês estão descrevendo, isso acirrou fortemente a desigualdade entre as diferenças, né, das infâncias, as diferentes infâncias, seja de vulnerabilidade, seja da deficiência, seja das culturas diferentes, do acesso às tecnologias, enfim. Eu acho que vocês estão tratando uma questão bem, bem importante, né? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa sobre como se tornou aguda a questão, né, da desigualdade, né, nesse campo, acho que também poderia ser bacana. Vocês têm alguma coisa? Eu queria trazer uma questão para essa nossa conversa, que é a seguinte: como as iniciativas de educação não foram, neste momento da pandemia, não foram pensadas de maneira acessível, né, para garantir a sua chegada na população, né, no público-alvo da educação especial, a retomada de práticas de segregação também se fez. Sem dúvida, e muitas pessoas que nos escutam aqui devem, neste momento, estar lembrando disso. Tem iniciativas incríveis de professoras, tem iniciativas incríveis de famílias, tem crianças dizendo do que precisam, né, e dando pistas para a gente, sem dúvida. Mas não são políticas de governo, né? Então, a ausência dessas políticas foi criando uma facilitação dos processos de segregação de crianças que são público-alvo da educação especial neste contexto da pandemia. E por que eu trago isso? Porque esse afastamento da convivência, esse afastamento do campo das preocupações da gente em relação à educação das crianças que são público-alvo da educação especial, vai permitindo a emergência, né, de um discurso bem antigo, conhecido nosso, que é de depois a gente resolve o que faz com essas crianças aí. Quando passar a pandemia, a gente chama elas e vê qual foi o prejuízo, né? E isso vai retomando na educação e nas escolas a possibilidade de uma cultura de segregação. E aí vem a política, né, em nível federal, com o decreto lançado em 30 de setembro, que não só abre a porta para a retomada dessas ideias, como oficializa, por meio de uma política governamental de nível federal, a segregação. Estou trazendo isso aqui para a nossa conversa desde já, porque eu acho que o clima político é muito frágil, né? E talvez as pessoas não tenham se dado conta do quanto foi esperto, arguto, né, lançar um decreto assim, que mexe nesse nível da estrutura da vida, da educação, das escolas e das nossas crianças, das nossas professoras, sem a gente poder ir para a rua, sem a gente poder conversar isso dentro das nossas equipes, sem a gente poder chamar as famílias, e uma mudança estrutural desse nível. Né? Nossa, Bianca, você está falando de uma coisa super, super importante. A gente vai dedicar uma boa parte da nossa conversa a isso, porque atinar, né, prestar atenção no momento que isso foi lançado é fundamental também. Né? Onde as pessoas estão cansadas, onde as famílias estão exaustas em relação a dar conta de tudo numa casa, né, com todas as dificuldades, desde da financeira até organizacional e até da conta do ensino da criança, da estimulação daquelas que precisam, enfim, né? Realmente é um momento muito específico e não foi à toa que foi nesse momento. Eu acho que é muito interessante isso que você fala. Queria... antes disso, a gente não perder a dimensão de que talvez fosse bem importante falar para as pessoas que vão escutar o podcast essa mudança na ideia, na concepção de deficiência. Né? Há uma mudança
em termos de pacto internacional, inclusive, né, sobre o que é uma deficiência, né, o que é uma criança com deficiência, o que é uma pessoa com deficiência. Eu acho que isso dá uma volta que não é de 360 graus, porque a gente volta para o mesmo lugar, né? Mas é uma volta de 350 graus, digamos, né? Na concepção, e eu acho que seria bacana que isso ficasse claro para todo mundo, que vocês vão explicar de uma forma super bacana, né? E aí a gente vai entrar nessa questão do decreto, que eu acho que merece muito a nossa conversa aqui. Esse modelo, que é o que a partir do qual a gente entende a deficiência hoje, que é o modelo social, né? É um modelo que é fruto do movimento social das pessoas com deficiência e seus aliados, né? Então, foi com muita luta que a gente conseguiu fazer esse primeiro giro, né? Que era sair do modelo biomédico, que entendia que a deficiência era uma condição do indivíduo, né? Era uma falta, era um problema a ser corrigido, superado, consertado, né? Era um corpo desviante e que precisava, então, de grande investimento em reabilitação, em tratamentos que fossem específicos, especializados, porque é aquela pessoa que saiu fora da forma, né? Então, ela precisa de algo específico. É assim que era entendido antes. E o modelo social faz um deslocamento importante. A deficiência não está no indivíduo, né? A deficiência está nas condições e nas relações que se colocam, sobretudo nas barreiras, né? Que se colocam na relação entre esse indivíduo e o mundo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu, né? Que tenho uma lesão ocular, né? No olho, na visão. Eu tive um descolamento de retina, resultou na perda da visão, e isso é irreversível, né? Então, eu não fico livre disso, mas eu posso ter melhores condições de compreender conteúdos e informações no meu caso, com leitores de tela, com lupas, com imagens com contrastes. Então, quando isso acontece, a minha deficiência deixa de existir. Aliás, a deficiência deixa de existir, porque ajustei as condições, eu não, né? O mundo ofertou condições para que eu pudesse estar ali em igualdade de condições com as demais pessoas. Embora eu continue aí com a minha questão, que é a baixa visão. Isso não muda, né? Então, é isso que é o modelo da deficiência. Ele entende que todas as pessoas são únicas, singulares, diversas, aliás, plurais e múltiplas, né? E que, portanto, os ajustes que têm que ser feitos, as adequações, as ampliações de percepção, de concepção, enfim, de tecnologias, o que tem que ser feito está nas ofertas que a gente faz no mundo, né? Então, a gente ajusta os espaços, ajusta os currículos, ajusta as tecnologias, ajusta, quando eu digo ajusta, não é ajustar para a pessoa que tem aquela condição, não. É ajustar para que aquilo fique ainda mais possível de ser usufruído por mais e mais e mais pessoas. É para todo mundo, né? Não é só para um indivíduo. E com isso a gente cria condições de equidade, né? Agora, o que esse decreto faz é retornar ao modelo anterior. Quando ele diz que as famílias vão poder escolher se querem uma escola especial, se querem uma escola regular ou se querem a escola bilíngue, ele está atribuindo a questão biológica, a característica biológica, né, o critério de discernimento que a gente vai utilizar para decidir quem vai ficar nessa escola e quem não fica nessa escola. O que é um flerte com a eugenia, né? Se a gente for lá na matriz dessa história toda. Então, quer dizer, porque você tem essa característica, você está dentro dessa escola. Porque você tem essa, você pode ir para essa ou para essa. Você pode escolher. O que a gente sabe que na prática não vai ser bem a escolha, mas isso a gente pode falar mais adiante. Então, acho que é importante da gente entender isso, né? Se a gente compreende que pela compreensão atual da deficiência, a deficiência não é uma questão do indivíduo, mas é uma questão da sociedade e da maneira como a sociedade está equipada para
acolher e abraçar a diversidade humana, a gente vai entender que não tem que mudar de escola, tem que mudar a escola, né? A escola que tem que ser melhor. Então, acho que é isso que é importante da gente, talvez, começar a pensar em relação a esse projeto, a esse decreto. Perfeito. Bianca, você quer? Em relação ao conceito de deficiência, né? Mariana trouxe tão bem, queria só fazer uma articulação com a educação, porque é muito comum que as famílias e também as profissionais da educação pensem que primeiro a gente precisa de um diagnóstico, depois a gente leva esse diagnóstico para a escola e só então que a criança vai ser reconhecida como parte do público-alvo da educação especial. E aí, preciso dizer que isso não é verdade, porque existe um princípio, né, na nossa Constituição, que é assim: um direito nunca pode se sobrepor ao outro. E se eu digo que primeiro tem que ter um diagnóstico, eu estou dizendo assim, primeiro você tem que ter tido o seu acesso à saúde garantido. Depois você vem na escola e eu garanto o seu direito. E aí, o que eu estou falando? Que a saúde, direito que se sobrepõe à educação. E isso não é possível. Não é possível porque não é correto. Os nossos direitos não são assim, um é mais importante que o outro. Primeiro eu consigo uma coisa, depois eu consigo outra. Então, a educação não pode ficar submetida a uma família conseguir uma avaliação e uma definição de qual é a condição de sua criança. E trago isso porque é muito comum as famílias contarem para a gente que sem o laudo elas não conseguem o reconhecimento das filhas delas, né, dos filhos delas, como pessoas que são público-alvo da educação especial. E é verdade que muitos municípios e muitos estados têm legislação específica que faz isso virar lei. Só que é uma lei inconstitucional. Então, sabendo disso, as famílias e as professoras também podem combater essa ideia. E isso não quer dizer que a escola é que tem que definir se é uma situação de deficiência, se não é uma situação de deficiência. A escola não faz avaliação diagnóstica, né, de deficiência. Mas a escola faz, e isso sabe fazer bem feito, é uma avaliação pedagógica para reconhecer se aquela criança, né, em função das barreiras que vive e do impedimento que tem, precisa dos recursos, das profissionais, dos apoios todos que a educação especial tem para oferecer. Então, primeiro para acalmar as professoras, dizendo para elas, vocês não têm que fazer diagnóstico da deficiência, né? Não se trata disso. A avaliação na escola é avaliação pedagógica. E acalmar as famílias dizendo, você não precisa primeiro fazer toda aquela caminhada gigantesca pelos serviços de saúde para conseguir um diagnóstico, para então a sua criança poder ser matriculada. Isso não é correto eticamente, não é correto constitucionalmente. Então, se você vive num município, se você vive no estado que tem uma legislação assim, que fala primeiro diagnóstico, depois escola, brigue, né? Procure parceria, procure defensoria, né? Porque isso não é correto, não é legal. Você está falando, Bianca, e Mariana também falou, de uma questão muito importante sobre o que é, então, essa educação inclusiva, porque a educação inclusiva não é apenas colocar uma criança com deficiência, uma criança com qualquer dificuldade que seja, numa escola e pronto. Não é isso a educação inclusiva. A educação inclusiva é que a escola e as políticas públicas precisam dar conta das dificuldades ou das necessidades que essas crianças têm, responder a isso e poder colocar para ela, para ela e para sua família, em termos de direitos e de aquisição, essas condições, né? Ou seja, uma escola inclusiva é uma escola que também, porque isso tem circulado um pouco, é uma escola que também vai cumprir com a sua função de escola, que é ensinar o que essa criança precisa aprender.
Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente escuta muito dos familiares, né, dizendo que tudo bem, eles são de acordo com a educação inclusiva, eles queriam muito que os filhos estivessem numa escola regular, mas os filhos poderiam até ter condição de aprender alguma questão, algumas condições, alguns aspectos do conteúdo, mas que essa escola não vai dar, porque eles não têm professores especializados para o formato de como essa criança vai precisar absorver esse conteúdo. Então, a escola não vai se preocupar com o conteúdo, que é uma coisa que os pais também se preocupam com toda razão. Né? Eu acho que é bem importante isso que vocês estão dizendo, né? Do que é a concepção de educação inclusiva, que não é simplesmente chegar na escola e colocar numa escola regular e pronto, tchau, e acabou. Não, né? Tá longe de ser isso. Eu fico pensando que essa concepção que você comentou, Cláudia, ela está muito calcada, né, no capacitismo, né, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Por quê? Eu até ia perguntar. Você aproveita, Mariana, explica para a gente o que é capacitismo. O capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o machismo está para as mulheres, o racismo está para as pessoas negras, a homofobia para o grupo de homossexuais, a transfobia, assim sucessivamente. O capacitismo é um modo da gente compreender as pessoas que a gente hierarquiza, né? As pessoas conforme as suas capacidades, né? A raiz está no próprio nome. O que significa isso? Significa que a gente tem um ideal do que é normal, um ideal do que é o corpo aceito, um ideal do que seria o corpo perfeito, né? E tudo que não corresponde a esse ideal é considerado inferior, é um problema, é um desvio, é uma falta. Então, por exemplo, a pessoa surda, ela não é uma pessoa com uma experiência de mundo tão singular quanto qualquer outra. Ela é uma pessoa a quem falta audição, né? E se falta audição, ela é uma pessoa menor. Então, ela tem menos capacidade, ela vai conseguir menos. É assim que a gente aprendeu a entender a deficiência, né? A gente não fez esse deslocamento de que nós somos quem somos, como somos, e que nós temos que dar conta disso com as condições que nós ofertamos na comunidade para que todos possamos conviver em igualdade de condições. Então, quando a gente diz que o aluno que está na escola, ele tem que estar lá e ele tem que acessar o conteúdo, o currículo, isso ainda hoje encontra barreiras para acontecer, é porque a gente tem um currículo inflexível, né? Um currículo que entende que a diferença é um desvio da norma, quando na verdade a diferença é a norma a partir da qual o currículo deveria estar organizado, né? Então, a gente fica considerando que a deficiência é o obstáculo a ser enfrentado e superado em sala de aula, e não uma condição a ser acolhida, e eu, como professor, então, vou diversificar a maneira como eu ensino, e isso vai beneficiar não só essa criança que tem um determinado impedimento, uma determinada limitação, mas outras que não têm aquela limitação, mas que também podem se beneficiar desse jeito de aprender, né? Dando um exemplo prático, assim, que as pessoas às vezes gostam, né? Mas como é que é isso? Outro dia eu conversava com um professor e ele me dizia que tinha um aluno cego, e ele era professor de matemática e estava ensinando raiz quadrada. E ele estava encontrando dificuldade de ensinar raiz quadrada, porque é um conceito muito abstrato, e quando ele dizia raiz quadrada para o aluno cego, o aluno entendia uma raiz de árvore plantada naqueles quadrados de calçada. Isso para ele é uma raiz quadrada, né? A gente está falando de alguém que entende o mundo muito a partir do tato, né? É uma compreensão tridimensional ali, né? No tato, na audição. Então, e ele estava usando um recurso visual. Vou desenhar no quadro como é a raiz quadrada.
E aí ele foi entendendo isso, e aí é importante que se diga, ele foi entendendo isso na relação com esse aluno, né? Ele não foi abrir um livro, ele não foi estudar como é que os cegos aprendem, né? Ele foi na relação com esse aluno, e aí ele teve um insight, teve uma ideia, e levou para a sala de aula um tabuleiro de pinos, e ele encaixava os pinos no tabuleiro. Então, ele, com as mãos, mostrou para o garoto, olha, eu vou fazer aqui uma raiz, uma base quadrada. Eu vou colocar os pinos aqui, 1, 2, 3, 4. Formou uma base quadrada, vamos tatear. Beleza, beleza. Então, agora vamos ver os números. Toda vez que eu falar um número, que você conseguir construir uma base, uma raiz quadrada, esse número tem raiz quadrada. Então, 5 é raiz quadrada? Não, 5 não é. 6, 6 dá para fazer, não, 6 é. E assim ele ensinou raiz quadrada para esse menino e para a turma inteira que ficou alvoroçada com esse modo de aprender, né? Com esse jeito, com essa possibilidade de aprender com as mãos, com o grupo, né? Com o corpo e não só com a visão, né? Que era o método que ele estava, a metodologia que ele estava utilizando anteriormente. Então, eu acho que isso diz muito sobre o que é a educação inclusiva, né? É um jeito, é um modo em que a gente amplia, diversifica a prática pedagógica, de modo que todos os alunos se beneficiam e todos aprendem juntos. Mas cada um vai aprender de um jeito, num tempo, e vai ter que ser avaliado também de um modo específico. Eu achei esse exemplo que você trouxe, Mariana, genial, porque eu sou péssima em matemática. Quando eu consegui, você falando, dando esse exemplo, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha entendido as raízes quadradas, sinceramente. Eu decorei o que é raiz quadrada, eu decorei, mas eu não tinha entendido mesmo. Nossa, eu fiquei impressionada agora. Realmente, eu achei genial esse exemplo, né? Como que a gente pode aprender de verdade com a diferença, não é? Nossa. Ele explicita que o problema da inclusão do jeito que a gente vive hoje, é um problema do ensino, né? É do ensino, não é do aluno, não é da deficiência, não é da aprendizagem, é do ensino. Né? Se ele fosse ensinar só a raiz quadrada lá no quadro, aquele aluno não ia aprender ou ia ter muita dificuldade, ia levar mais tempo para aprender. Né? Como é que ele aprendeu? Porque mudou a estratégia. Então, é isso que não é a deficiência dele que determina se ele vai aprender ou não. É como eu dou conta de ampliar o meu repertório, de me disponibilizar e de ficar muito bom nas minhas práticas, de modo a ofertar uma variedade que dê conta de todas as crianças. E aqui eu não souber, aqui eu não conseguir pensar, eu vou olhar para essa criança. Eu vou olhar para ela, ou eu vou escutá-la, né? Para aqueles professores que não enxergam, eu vou escutá-la, eu vou percebê-la, né? E a partir do que ela me informa, e ela me informa com o corpo inteiro, eu vou construir estratégias, né? Isso é muito freiriano também, né? É uma educação entre sujeitos, e não entre um sujeito e um objeto. Eu queria aproveitar essa situação para falar de um tema também importante para a educação inclusiva, que é a questão da acessibilização, né? Como tornar as coisas acessíveis, os conteúdos, as atividades, as formas de avaliação, porque esse exemplo que a Mariana nos deu, e que de fato é genial, ajuda a perceber que a mudança não está no objetivo da atividade, ela está no procedimento, né, que a gente usa para chegar a atingir aquele objetivo. Por que isso é importante da gente valorizar? Porque a gente não está falando assim, se não entendeu a maneira como eu ensinei, então o problema é que essa pessoa não entende coisas difíceis, eu vou dar uma atividade facinha, vou dar bolinha de papel para fazer, vou dar massinha, e qualquer coisa assim que não tem conexão nenhuma com o que eu estou trabalhando, né? Quando a gente fala em acessibilização curricular, a gente está falando de tornar o currículo acessível e não de simplificar as atividades e nem de rebaixar nossa expectativa. Então, o professor aí, na situação trazida pela Mariana, em nenhum momento abriu mão de ensinar raiz quadrada. Raiz quadrada é um patrimônio humano, faz parte do pensamento lógico-matemático, é importante de ser conhecida
E não só porque um dia ele pode querer prestar engenharia e vai cair no vestibular. É porque faz parte dos conhecimentos humanos. É um jeito de pensar, ajuda a gente a entender símbolos, né? Raiz, base. Nossa, um monte de coisa está em jogo. Então, quando uma pessoa se propõe a fazer esse tipo de atividade, ela não está abrindo mão de garantir o currículo para esse estudante. Ela vai se desdobrar, inventar, e para isso ela pode precisar de parceria com outras professores que conheçam o tema, inclusive, mas para pensar como é que se aprende raiz quadrada, né? Como é que se aprende tal elemento do currículo. A gente não pode abrir mão do currículo para as crianças que são público-alvo da educação especial. E estou dizendo isso porque muitas vezes a ideia de que uma criança vai para uma escola, né? Ela vai porque é importante fazer amigos, se socializar, só que não existe nenhuma socialização sem aprendizagem. A escola serve para a gente conhecer o patrimônio humano, né? Dar rolezinho, passear na praça, fazer um novo amigo, a gente faz em vários lugares. Agora, estar com pessoas que a gente tem que conviver para pensar a nossa história e tudo aquilo que a gente, de alguma forma, já acumulou como patrimônio, isso é da escola. E é para isso que as crianças vão, todas elas, né? A gente não pode abrir mão de continuar querendo ensinar as nossas crianças, todas elas. Isso, Bianca, que você fala, me faz voltar, e eu acho que a gente pode ter um bom tempo dedicado a isso, a questão do decreto, né? Esse decreto saiu quarta ou quinta-feira dessa semana, não é isso? Hoje a gente está 3 de outubro, né? Saiu no início dessa semana, né? Por aí. Então, por que a gente precisa voltar a partir disso que você está falando, Bianca? Porque isso toca muito, de uma forma muito particular, algumas famílias em que as crianças elas têm, digamos, mais nos seus impedimentos corporais, elas têm uma gama maior de impedimentos, motor, de linguagem, às vezes até de visão, enfim, de audição, né? São crianças que têm uma gama maior de impedimentos corporais e que, de uma certa maneira, esse é um decreto muito, vou botar entre aspas, muito sedutor, né? Quando se diz que se promete que, então, essas famílias poderiam escolher uma escola altamente especializada para que essa criança tenha a sua forma de aprender, o seu currículo com professores qualificadíssimos e super especializados que vão dar para ela o que ela precisa, o que ela realmente precisa, ao invés de ficar 4 ou 5 horas sentado num banco de uma cadeira, olhando para o nada, olhando para o teto, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco mais isso, porque eu acho que isso que faz a gente poder abrir um diálogo com todos, né, que estão envolvidos, e eu digo todos, porque toda a população deveria estar envolvida nesse debate, né? Assim, esse decreto sobre a educação inclusiva é responsabilidade e interesse de todos. Todos nós somos responsáveis por uma educação inclusiva. Aqueles com deficiência e aqueles sem deficiência, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, para a gente não ficar numa espécie de divisão entre aquelas famílias com crianças que são consideradas mais, entre aspas, graves, né, como se fala, né, deficiências graves, como se diz popularmente, ou aquelas crianças que não, ela tem uma cognição, então a gente pode caminhar com elas, né, ela tem inteligência, tem isso, tem aquilo, então tudo bem estar numa escola regular, né, eu queria que, porque não é a divisão que interessa aqui, não é? Pelo contrário, né? Vocês querem falar? Vai falando, a gente vai sentindo o cheiro da naftalina, assim, né? Porque isso é muito anos 60, né? É muito anos 60, quando as pessoas, os jovens, as crianças, os estudantes com deficiência tinham que performar dentro de um ideal de normalidade, se não conseguiam. Se eles conseguiam, eles ficavam, eles eram merecedores da sala comum, da escola comum. Se não, eles eram separados, segregados, né?
É muito discriminatório isso, e às vezes eu tenho dificuldade de entender como isso não é assim tão percebido pelas pessoas, né? Como isso não salta aos olhos, que se a gente está falando de segregar, a gente está falando de discriminar. Isso é discriminatório, acho que é a primeira coisa para a gente pensar. E aí, essa coisa da equipe altamente especializada, né, Cláudia, que você dizia que parece sedutor, retoma o modelo biomédico que a gente dizia antes. Por quê? A equipe altamente especializada é aquela que vai se especializar no que é o desvio. Então, eu tenho aqui uma norma e a escola que atende todas as crianças e jovens que performam dentro do que eu considero norma. E aqui tem os desviantes, que são essas pessoas, síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral e tal. Aqui eu tenho uma equipe especializada nessas condições, nessas patologias, enfim. E aí eu vou tratar disso, né? Quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente não está falando de equipe especializada no que tem o aluno. A gente está falando de equipe especializada em pedagogia, em ensino, né? Em currículo, em prática pedagógica. Não, como a Bianca falou, né? Não é uma questão de saber o que o aluno tem do ponto de vista da saúde, do laudo, do diagnóstico. É uma questão de saber como é que nós vamos ensinar, como é que eles vão aprender. Então, a gente faz uma mudança que é muito cruel, né? E estigmatizante também. É muito... Enfim, é isso. Tem um cheiro aí é nova política, mas não é nova, é velha. É um decreto que nasce velho, caduco, e que a gente vem se movimentando há anos, né? As pessoas que vieram bem antes de mim e da Alice estão há anos lutando para que isso fosse superado, e de repente, da noite para o dia, a gente é surpreendido por um decreto assim, sem discussão. E olha, na prática, né? Queria dizer ainda para essas famílias, né? Primeiro, queria dizer assim, eu também sou mãe de uma criança que é considerada grave. Né? Eu já tive 6 negativas de matrícula, né? Mas em todas essas situações eu pude dizer, olha, você está infringindo a lei, é meu direito, ela tem que estar nessa escola, né? E aí, uma vez que ela entra, são outras disputas. Ninguém está dizendo aqui que é fácil e que não tem disputa. É difícil, sim. É difícil, sim. É difícil, a gente precisa aprender. A gente está falando de muito pouco tempo de uma tentativa de experiência de educação inclusiva contra anos e anos de exclusão. A gente tem muito mais experiência excluindo do que tentando incluir, né? Então é difícil, mas eu podia dizer dessa lei, se a gente flexibiliza, eu não vou ter esse argumento. Se eu chegar lá, eles vão olhar para minha filha, vai ter uma equipe especializada para me aconselhar e dizer, considerando que a sua filha não anda, não fala, que ela tem baixa visão, será melhor para ela estar numa escola especializada para ela. E aí eu chamo a escola, mas a gente sabe também o quanto esse espaço está contaminado por práticas terapêuticas, né? Então, vai ser fono, vai ser físio, vai ser TO. Por quê? Porque ela não aprende mesmo. Criança assim não aprende, ou aprende pouco. Né? Então, fica... E aí a gente fica nisso. Ou ela fica na escola, na escola regular, só para socializar e é abandonada na sala, que é assim que as famílias entendem. Ou ela vai para uma escola especializada, mas pelo menos ela vai ter as terapias e lá ela é tratada com muito amor. Olha que barganha, mas a gente está negociando por muito pouco. Eu não quero nada disso. Eu quero um SUS de qualidade, uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade. Quero que a educação melhore a ponto de ter minha filha lá dentro. É isso que eu quero. A escola melhore a ponto da minha filha poder estar lá dentro e não tirá-la da escola. Então, eu acho que é um retrocesso em todos os aspectos. Eu até fico meio inflamada. Quem está ouvindo deve estar sentindo a minha voz assim, num crescendo. Queria conversar com esse exemplo que você trouxe, Cláudia, e contar uma situação vivida em educação infantil, né? Uma escola, né? Um centro de educação infantil aqui de São Paulo, municipal, estatal, né? Público, gratuito, laico, inclusivo, né? Uma experiência que eu acompanhei de um menino pequeno que não tinha mobilidade, que não se comunicava oralmente, e que a turma
foi fazendo experimentações a respeito de como é que ele se comunicava. E como é que a turma também tinha dicas de que ele estava entendendo o que estava sendo falado. Então, virou um desafio comunicacional para o grupo. E não é diferente de tratar a criança com deficiência como o bonequinho de estimação, sabe? Esqueci a palavra para isso agora. Que nem tem de time, mascote. Mascote, era essa a palavra. Não se trata de tratar a criança com deficiência como mascote do grupo, porque ela não é mascote de ninguém, ela é um dos alunos, né? Mas o desafio comunicacional ali posto colocou para as crianças que todas eram crianças e que todas podiam dialogar entre si. E a questão era como é que a gente faz para se entender. E nisso tinha percepções a respeito do próprio corpo, da movimentação da postura, da movimentação do globo ocular, dos sorrisos, do jeito de sorrir, que às vezes não é com a boca. E estou trazendo essas coisas bem pontuais assim, porque isso fez com que todas as crianças pudessem trabalhar sua imagem corporal. Porque elas descobriram que elas também sabem sorrir sem mexer a boca. E que elas também podem se comunicar só com o movimento do globo ocular. E que elas também podem ler a posição do corpinho delas e perceber coisas. E isso está absolutamente dentro do currículo da educação infantil, né? Então, estamos aqui falando de criança pequena e desses contextos que são inclusivos, que ajudam a desenvolver o currículo, né? A Mariana trouxe na situação sobre a raiz quadrada algo que, percebam que se a gente tivesse tido, né, nós pessoas sem deficiência, tivéssemos tido a oportunidade de estudar numa sala de aula com crianças com deficiência, outras demandas de arranjo metodológico iam ter acontecido. E talvez a gente tivesse entendido melhor as coisas, né, Cláudia? A gente tivesse entendido o que era a raiz afinal. Exato, por isso que eu estou aqui, de uma certa maneira, provocando e convocando, né, que as famílias de crianças não deficientes, né, elas precisam entrar nessa briga e exigir que os filhos delas tenham colegas com deficiência. Porque é um desrespeito aos nossos direitos. Isso diz respeito aos nossos direitos, isso diz respeito à possibilidade, à oportunidade que a gente pode ter de aprender de forma diferente também, né? Como eu vi uma classe de alfabetização aprendendo a escrever as palavras com as letras do alfabeto todas no corredor, porque tinha uma criança que tinha uma questão motora, né? Andava numa cadeira de roda importante, ela não conseguia mover os braços nem as pernas, enfim, e todos da sala aprenderam de uma forma absolutamente divertida, né? Numa parte da aprendizagem deles, né? Aprenderam também a ler com o corpo. Já né? pensou que incrível se a gente... Com o corpo inteiro. Com o corpo inteiro, simplesmente tocando com o corpo inteiro em cada letra que estava posta no corredor dessa escola. Você já pensou se a gente tivesse entendido o sentido do braille e pudesse ter desenvolvido a tatilização? De fato, a sensibilidade tátil? Já pensou se a gente tivesse podido usar a língua de sinais e perceber outras gramáticas que não só a do português? Né? Já pensou se a gente pudesse ter a possibilidade de desenvolver, né, os nossos recursos comunicacionais para além da oralidade, de maneira mais intencional, mais sistemática? Então, diz respeito, assim, necessariamente às pessoas com deficiência, porque ali tem uma questão que se você não oferece, você impede, né, você faz barreira para a continuidade daquele processo educativo. E para nós, pessoas sem deficiência, é um empobrecimento do mundo, um empobrecimento das linguagens, né? É um empobrecimento das diversas sensibilidades, né, do ser humano. É verdade. É verdade. A gente... Nossa, está chegando ao fim da nossa conversa em termos de tempo, né? E aí eu estou aqui, inclusive, perdida em relação
ao que eu posso aproveitar nesse último minuto com vocês, né? O que vocês podem dizer, talvez aproveitar esse momento, né? Em relação ao decreto, que é uma coisa muito séria, né? Como disse Mariana, tem cheiro de naftalina, né? Porque é década de 60 e olhe lá, né, Mariana? E olhe lá, né? Assim, que vocês podem aproveitar esse último momentinho aí, né, para falar para as pessoas que estão ouvindo sobre começar isso. Você termina, Mariana? Eu queria dizer que uma instituição segregada não pode ser inclusiva. Não é possível, porque inclusão significa convivência. E escola se faz da convivência. Não dá para ser uma escola de verdade, né, realizar a sua função de verdade, que as pessoas poderem aprender umas com as outras e influenciarem, que nem a gente está falando aqui o tempo inteiro, se não for na convivência. E queria dizer que é uma ilusão a ideia de que uma professora especialista resolve todas as questões da sua filha e do seu filho. Sabe por quê? Porque a professora especialista, ela tem um conhecimento que é determinado, que é marcado pela ideia de que o centro é o impedimento. Uma professora generalista, numa escola que tem outras pessoas, que tem outros estudantes, ela permite que esse diálogo aconteça entre quem tem saberes específicos e quem tem saberes mais generalistas. Quando a gente fala que a escola especial é melhor, agora vou ser muito enfática. Não é escola, gente. Instituição segregada não é escola. Porque para ser escola, a gente precisa estar em contato com o patrimônio da humanidade, tem avaliação, tem currículo, e eu preciso dizer para vocês, não há estudo no Brasil que mostre que em escolas especializadas, e eu chamo instituições segregadas, mas tem gente que chama de escolas especiais, como o decreto diz, que essas crianças seriam melhor atendidas. Não tem nenhum estudo no Brasil que afirme que as crianças têm desempenho melhor quando elas estão segregadas. Então, é mentira, não entrem nessa, porque não tem nenhuma história anterior neste Brasil que autorize a gente dizer que o seu filho confinado, vou usar a metáfora da pandemia, confinado no outro lugar em que tem pessoas que vivem exatamente e só a mesma questão que ele, que não vivem outras questões, que não tem outras histórias, vai conseguir aprender melhor. Isso é mentira. Obrigada. Eu queria enfatizar nessa mensagem final que a escolha que o governo alega, né, que as famílias querem ter, ela só vai se dar no momento em que a gente tiver um investimento sistemático, contínuo, nos professores, na valorização dos professores, nos seus salários, na gestão democrática das escolas, em projetos político-pedagógicos que tenham a educação inclusiva como uma premissa, em acessibilidade, em tecnologias assistivas. Quando a gente tiver um investimento maciço nisso, e aí todas as escolas estarão em condição de acolher todos os alunos, aí a gente vai poder escolher. Eu quero essa, não, eu quero essa. Não, eu quero essa. Escolher entre as escolas regulares. Todas estarão aptas a nos receber, a receber as crianças e jovens com deficiência. Isso que é dito sobre direito de escolha é uma falácia. Ela não vai existir, como hoje já é difícil que exista, a gente só consegue porque existe uma lei que garante. E se esse decreto enfim, vai no sentido contrário, eu não vou poder escolher. Eu só vou poder matricular na escola especializada. Vou ser convidada, a menos que seja uma deficiência leve, que performe mais perto daquilo que é considerado ideal, e aí vai para dentro da escola comum. Então, não tem escolha. A gente só tem escolha investindo na escola pública, gratuita, laica, de qualidade, investindo pesado, investindo nos professores. Aí a gente tem escolha, aí a gente vai poder decidir qual escola quer matricular o filho e vai estar com o coração tranquilo que todas estão em condição de fazer isso.
nenhuma vai estar sobrecarregada, porque essa consegue fazer, aí vão todas as crianças com deficiência para essa, né? E aí gera um outro problema, não todas. Então, vamos investir para que a gente realmente tenha possibilidade de escolha. Vamos investir na educação pública de qualidade para todo mundo. É isso que eu acho que tem que ser o nosso pleito. Se é para falar de escolha, que seja essa. Muito obrigada. Eu quero também acrescentar, né, apenas um dado que a gente está há 2 dias recolhendo todas as manifestações, as cartas de repúdio, né, enfim, que a gente tem tido acesso, e em menos de 2 dias a gente já coletou quase 40 organizações da OAB, as organizações sobre autismo, síndrome de Down, pessoas surdas, enfim, todas essas associações importantes no Brasil estão lutando contra isso. Então, também é importante dizer para que as pessoas não pensem que se tratam apenas de 3 ou 4 universidades que são distantes da prática ou que estão distantes do dia a dia dessas famílias. Não, são os próprios representantes, as próprias associações de representantes de pessoas com deficiência que também estão questionando e brigando contra esse decreto. Né? Foram mais de 40 em menos de 2 dias que a gente coletou. Também isso queria deixar aqui claro para todo mundo saber, tá? Eu acho que a gente vai vencer essa. Obrigada, Bianca, obrigada, Mariana, e eu acho que vai ser muito bacana todo mundo ouvir o que vocês disseram. Agradeço. Eu acho esse livro muito divertido. Eu me chamo Alice, quero indicar o livro Minha Mãe Vira Bicho. Você ouviu agora a indicação de Alice, uma menina mineira que adora livros, tem paralisia cerebral e usa o sintetizador de voz e o computador para se comunicar. É um livro indicado por ela, da editora Mastrescência. Oi, meu nome é Arthur Arraes. Eu sou autista. Eu sou da Bahia. Sou ator que dobra Altis. Altis represento dia de animação para toda a família. Eu recomendo. Eu sou Altis. Olá, meu nome é Kellyanne. Meu livro preferido que eu já li um dia desse foi Menina Bonita do Lado de Fita. A minha brincadeira favorita é Queimado. Ficha técnica. Música. Luciano Salvador, Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: Se seu olhar muda, tudo muda, Fernando Passos, Engenho Novo. Locução: Marcelo Abud. Assistente e produção: Luísa Guerra. Estúdio: Alex Carlyle. Júlia sentada, Júlia em pé, Júlia mora num lugar sem praia, mas passa as férias na maré.